Então, agora vamos ver aqui um nível intermediário de modificador de acesso, que é o Protected. Então, pessoal, na verdade, como eu falei para vocês, o Protected ele é um nível intermediário, né? Nível intermediário de controle de acesso, ok? E nesse nível aqui, pessoal, apenas a classe e a subclasse, no caso, os objetos instanciados por ela, certo? Tem acesso, certo? Então, olha só, se tu definir, por exemplo, aqui o produto como sendo protected, protected, definir então o produto como sendo um protected. Deixa eu compilar ele. Compilou, beleza. Vamos vir para cá agora. Vocês vão ver então que aqui ele não vai ter uma mudança significativa, certo? Porque ele vai compilar aqui normal. Veja, se tu colocar aqui um ponto aqui, o produto, olha aqui, ó, ele aparece uma chavezinha amarela, certo? Indicando que ela é protegido, tá ok? Mas veja que o valor, esse tem um cadeado, esse está literalmente privado, esse você não tem acesso. Isso aqui, se tu tentar executar, ele vai rodar da mesma forma. Então, é um método intermediário, tá? De encapsulamento, né? Em que todas as variáveis ou métodos que você definir como protegido, então elas poderão ser usadas pelas classes e por suas subclasses, objetos da instância da mesma forma. Só daí tu não vai poder ter acesso, por exemplo, através de uma outra classe que você que não pertence ao mesmo pacote ou que você não tiver derivado, ou seja, você não tiver instanciado. Tá ok? Deixa eu dar um ok aqui. Então, pessoal, nesse aqui a gente viu, por enquanto, então, os mais usados mesmo são o public e o private, tá certo? Em que você conseguirá, então, liberar para o acesso para todo mundo ou restringir bastante este acesso. Vocês viram que aqui a gente conseguiu acessar, então, o conteúdo desse valor apenas através do método retornando ele. Tá, ok? Vamos criar agora um novo método. Por exemplo, vejo que aqui eu tive que eu estou fazendo duas linhas. Vamos supor que eu quisesse 10 relatórios, por exemplo, eu teria que criar 10 vezes esse J, OptionPN, grandão aqui. Certo? Então vamos criar agora um método, por exemplo, um método de imprime dados. Então aqui neste meu vendas 1. Então vamos vir aqui neste nosso vendas 1 e criar um método para substituir então esses meus relatórios aqui vamos chamar assim de relatórios, ok? Então vamos fazer o seguinte, vejam que eu vou pegar isso daqui, ó, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl X até, aqui, ó, vou tirar ele, tá? E vou colocar isso daqui aqui no vendas 1. Então aqui dentro eu vou criar um método public void imprime, por exemplo. E aqui dentro, então, eu vou botar isso daqui. O j optionPN.showMessage. Só que aqui, então, eu vou botar as variáveis direto. Não preciso botar o objeto, simplesmente a minha variável. Aqui, ó. Tá? E este altera valor. Claro, eu não posso ter um valor definido aqui fixo. Então, quando eu chamar esse imprime, então eu já passo por parâmetro o valor que eu quero estar imprimindo. Então, por exemplo, aqui, ó, doble valor. Então aqui eu chamo o valor, certo? Altera valor e passo o valor que estou alterando para ser impresso, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, aqui não seria altera valor, que o certo de repente seria atribui valor, né? Não estou alterando que nem tem um valor aqui, mas tudo bem. Se tu compilar isso daqui, ó, vamos compilar esse meu vendas 1 agora. Compilando, opa, eu tenho um erro na linha 21, deixa eu ver. Ah, claro,
eu preciso estar importando, então o meu, deixa eu importar aqui, tá, import javax.swing.jOptionPane. Como eu estou usando só ele mesmo, então vou importar só ele mesmo, tá ok? Então vamos compilar ele agora. Ah, beleza, agora compilou 100%. E aqui no venda efetuada, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar isso daqui também, ó. Esse meu relatório, vejo que ele vai ficar bem mais enxuto. Então isso aqui eu não posso ter, deixa eu tirar isso daqui. E deixa eu tirar isso daqui também. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou agora, depois que eu atribuir o nome do cliente e o produto, eu vou chamar aquele meu relatório, certo? Ponto, então, altera, aliás, imprime, tá? E vou passar o valor, no caso do produto, vamos botar aqui 789, o valor do produto. E aqui, eu vou, depois que eu fizer isso aqui, eu também vou chamar esse meu objeto imprime. Vou chamar ele aqui, ó, imprime. E vou passar também um valor, por exemplo, 986. Ok? Então, deixa eu compilar isso aqui agora. Vamos ver se está tudo ok. Compilou 100%, nenhum erro. Vamos rodar isso daqui. Olha só, pessoal, completado. Olha aqui, ó, Neriel Dornetsky, bola de futebol vermelha. E aqui ele chamou aquele meu método que está lá, atribuiu o valor de 789. Olha o que aconteceu aqui, 789, o outro é 986. Damos ok. Altera os valores, atribui então o valor de 986 quando eu estou chamando aquele meu método imprime. Então, pessoal, vejam que ele está como método public, tá? Vamos definir isso aqui como método protected. Então ele vai ficar restrito a esta classe e as subclasses. Então agora também vai funcionar da mesma forma, tá? Mas pelo menos aqui você vai ter um pouquinho mais de segurança, não está totalmente aberto, tá, ok? Beleza, funciona da mesma forma, só que claro, tu já sabe, né, muito bem que se tu vier aqui e definir como sendo private, ele vai dar um erro lá, ele não vai conseguir rodar. Então vamos deixar ele como sendo público mesmo nesse momento. Então, pessoal, por que é interessante tu implementar esse tipo de situação? Porque se tu não criar, por exemplo, um método, uma regra para impressão, e deixar livre, né, por exemplo, para que a pessoa possa estar usando essas variáveis, o cara poderia criar o relatório que quisesse aqui, tá? Então, desta forma, o que tu faz? Você vai deixar que ele imprime somente aquilo que está disponível, aquilo que pode ser impresso, tá ok? Então, obrigatoriamente, você criou um método imprime aqui, que vai imprimir somente aquilo que a sua empresa tiver definido, tá ok? Então isto entra nas regras de negócio. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque não vai deixar margem para que o teu cliente crie o relatório com o que ele quiser. Não, não é bem assim. Você já define previamente. Você poderia ter aqui tipo assim um imprime básico, certo? Um método imprime básico, um método imprime tudo, certo? Um outro método imprime o principal, certo? Então, tu poderia ter vários relatórios aqui previamente criados e ele simplesmente vai chamar aquilo que estiver previamente descrito, ok? Interessante, né, pessoal? Então aqui vocês começam a entender de fato na prática a questão dos encapsulamentos. Quando a gente fizer a conexão com vários bancos de dados, então algumas coisas a gente vai proteger, outras coisas a gente vai encapsular de forma que os demais classes não terão acesso, enfim, vocês vão ver que interessante que vai ser, ok? Valeu então, pessoal, um abraço, até mais, tchau!